ciências específicas para estudar tudo, tudo que acontece ao seu redor e a si próprio. Estuda a si próprio. Houve um que chegou a ter sido, não sei qual foi. Houve um ser admirável. E tudo isso, nada impede que tudo isso seja um sonho. Ah, sim. Vamos dizer, é uma coisa horrível de imaginar isso, né? Mas nada impede. Doutor Pedro Osório e Hélio, nós hoje, na verdade, vamos dedicar nossa reunião à companhia de essa serviço de internet. Não conseguimos colocar no ar o sistema. E também com isso nós acabamos não conseguindo comunicar os integrantes do grupo como fazemos pelas redes sociais sempre da nossa reunião do dia. A internet está fora do ar. Mas o que eu gostaria de sugerir que a gente examinasse rapidamente aquela questão que ficou pendente do final da nossa última reunião, que é a questão de tentar explicar como seria possível pensar a ideia de processo, porque se nós partimos do pressuposto de que o universo é um processo em curso no espaço, ainda assim nós estaríamos devendo uma explicação do que se deve tomar então por processo nesse universo, então, que vai depois, num determinado momento da investigação, demonstrar que nós temos um elemento denominado sensação e que a ordenação da sensação é que vai compor não apenas esse universo, as relações entre esse universo e a sensação, de modo a compor o mundo e, portanto, a razão humana, que é um assunto que nós estávamos examinando na reunião passada, mas o que importa agora, então, é tentar explicar o que é, então, o processo. Porque parece que essa ideia é fundamental para pôr em ordem depois as outras questões. Então, o processo nós poderíamos tomar como algo que sucede a algo que antecede. Então, sempre que algo sucede a algo que antecede, nós temos uma relação entre antecedente e consequente a algo. Essa relação entre antecedente e consequente a algo, ela compõe aquilo que nós podemos então denominar de ciclo. Toda vez que identificamos um conjunto de relações dessa natureza, algo que sucede a algo que antecede, então essa relação compõe algo que nós podemos chamar de ciclo de um processo. O processo, então, é a relação entre antecedente e consequente, e o processo como um todo, então, ou pelo menos como uma parte desse todo, ele se apresenta como ciclo. Bom, a questão toda é que essa relação de antecedente e consequente num sistema de inteligência, ela precisa ser levada em consideração que ela é apenas, toda vez que nós falarmos de ciclo de processo, estamos falando então de parte do processo total, que é aquilo processo que nós denominamos então como universo. Bom, estes ciclos, que são relações de antecedente e consequente, eles se compõem agora num sistema total que também se relaciona a um outro conjunto de antecedente e consequente. Então a composição das partes desses processos, que são os ciclos, então, das relações entre ciclos, esse processo vai ampliando, então, aquilo que nós vamos agora denominar, então, daquilo que nós vamos constituir como processo em curso no espaço. Bom, estas relações de ciclos, então, elas se dão em dois níveis completamente distintos, precisam ser separados. O primeiro nível, que precisa ser examinado, são os ciclos de processo que ocorre, então, na estrutura orgânica que nós chamamos de homem. O homem é uma estrutura orgânica composta, então, de um conjunto de ciclos de processos que estão relacionados uns aos outros. Como essas relações ocorrem na estrutura orgânica, não é objeto da nossa investigação, não vamos tentar responder, apenas reconhecendo, então, que esse conjunto de processos, que são antecedentes e consequentes, e que depois se relacionam um ao outro, existe nessa estrutura orgânica. Também, além de existir na estrutura orgânica, ele existe no universo. O universo é composto de ciclos, então, de relações entre antecedente e consequente, que se apresentam no espaço. E essa estrutura orgânica, na medida, então, agora, que esse processo que se desenvolve no espaço imprime nessa estrutura orgânica, que é um processo orgânico que se desenvolve no homem, ao fazer essa impressão, ou seja, ao fenômeno se relacionar com essa impressão, ela transforma essa impressão, esse processo. Ele então imprime no processo
o fenômeno imprime que é universal, se imprime no processo particular, que é uma estrutura orgânica. Esta impressão, então, vai compor o quê? A matéria daquilo que nós vamos denominar, então, agora, da matéria da ciência, da matéria do processo. É necessário fazer um pequeno parênteses aqui, voltar novamente àquela afirmação que eu fiz na reunião passada. Nós temos a ciência das sensações, temos a ciência das ideias das sensações e temos a ciência das ideias. Então, quando nós falamos dessa estrutura orgânica, que é um processo orgânico que se transforma na medida em que esses ciclos se relacionam, nós estamos falando da estrutura orgânica, então, que vai compor aquilo que nós vamos denominar de matéria, daquilo que nós vamos chamar de processo agora, ou ciência. Essa estrutura orgânica, então, na medida em que ela recebe essa impressão compõe a matéria daquilo que nós vamos chamar, então, de sensação. Só que essa matéria da sensação, essa relação da estrutura orgânica particular, que se relaciona e produz, então, ciclos de processos, que vão compor, então, essa estrutura como um todo, que é um processo total, que compõe o homem, estas relações dessa matéria, com as relações dessa outra matéria, que é o universo que produz fenômenos, ela nem sempre ela produz uma única sensação. Então, quando eu eu dirijo agora essa capacidade de eu receber impressões para esse objeto mesa aqui, essa mesa não apresenta apenas uma forma visual, como ela apresenta também a possibilidade de receber uma impressão tátil, uma impressão gustativa, e sonora, etc. e tal. Esse conjunto de impressões, então agora, quando eles imprimem nesta estrutura orgânica que é o homem, que é o que recebe sensações, elas são relacionadas entre si. Então, nós temos agora a matéria da ciência, que é aquilo que produz a impressão nessa estrutura orgânica, e nós temos agora a forma da ciência, que é a forma com que essa impressão se relaciona com outras impressões que ela mesma produz nessa estrutura orgânica. Deixa eu tirar o meu comentário. Não existia na época. Mas tá bom, é uma evolução, né? É um fenômeno complexo. A complexidade é quando entra mais de um elemento na análise. A simplicidade da análise mexe no lago inteiro. Mas, doutor Pedro Osório, o problema é que tem que separar o que nós temos por complexo e simples. Então, a simplicidade está, então, na particularidade da análise. A complexidade está nas relações que a análise estabelece com outras análises. A complexidade não está naquilo que nós denominamos de simples. O simples. Porque até chegar dividindo, vamos já. Uns foram dividir mais, outros foram menos, e afinal nós temos. Mas e o simples? Qual é o simples do simples? É o ciclo mais curto de todos. Em tudo que nós examinarmos enquanto processo, a simplicidade está em particularizar o processo. Quanto mais particular for o processo, mais simples ele é. Quanto mais complexo for o processo, mais relacionado ele está, mais complexo ele é. A complexidade está na multiplicidade de relações entre ciclos. Então, a particularidade do ciclo compõe a simplicidade e a multiplicidade de ciclos relacionados vão compor a complexidade. Então, se nós temos a complexidade e a particularidade, qual é a dificuldade que nós encontramos aqui? É que toda vez que esse universo fenomênico apresentar ciclos ao indivíduo, homem, para que possam ser então ordenados, a busca da simplicidade vai exigir que cada vez mais se separem esses ciclos que compõem esse conjunto de ciclos totais, para tentar encontrar o ponto de partida, o ciclo inicial, poderíamos dizer isso, né? A causa inicial. Essa é a eterna busca da filosofia. Nós jamais vamos conseguir chegar na causa inicial de todo esse processo, que é a consequência atual, então, se não podemos falar do final. Nesse momento ele deixaria de ser um processo, porque chegaria ao seu limite. Não, a pergunta que você faz, seria possível imaginar que o universo admitiria uma concepção de particularidade? Porque se na verdade nós trabalhamos com a ideia de particularidade, porque na verdade a particularidade não está no universo. A particularidade está na sensação que nos causa. Porque toda vez que eu busco
investigar sobre a matéria, eu percebo, então, um ciclo total que é composto, então, de um conjunto de elétrons. Já estamos lá, investigações da maior particularidade da ciência, né? Examinando a estrutura da matéria, né? É um conjunto de átomos que se relacionam entre si. Bom, então se eles se relacionam entre si, é possível separar só um? Então nós temos um átomo. Mas o que é esse? Nós temos lá um conjunto de prótons e de elétrons que se comportam de certas relações. É possível separar e examinar só o elétron? Olha, agora nós podemos especular sobre isso, porque nós usamos equipamentos, separamos o próton do elétron, e quando nós recolocamos ele na natureza, ele reage com tanta violência que provoca uma explosão, que é a reação atômica, né? Ou seja, eu cheguei até esse ponto, na particularidade, na singularidade, e a singularidade produz uma bomba atômica. Mas que singularidade é essa? Então significa que nós não conhecemos nada dessa matéria ainda. Porque ela produz sensações, e quando produz catástrofes, né? Uma coisa tão singular sob o ponto de vista da inteligência, né? Porque nós chegamos ao ponto mais remoto dessa singularidade da matéria, e com isso produzimos uma bomba. Imagina o dia que nós chegarmos na totalidade da matéria. Então, o que nós temos entre uma ponta e outra? A sensação apenas. O homem consegue pensar sobre as coisas da natureza porque estas coisas lhe produzem sensações. Aquelas que não lhe produzem sensações, ele não pode pensar, e no entanto elas estão aí. Que nos provocam. Pensa a onda elétrica, doutor Pedro Osório. Elas não produzem sensações, elas provocam. Energia, né? Não, mas pensa uma onda elétrica. O senhor não consegue pensar, o senhor percebe a onda elétrica quando leva um choque. Quando ele movimenta determinadas partículas da matéria e, portanto, permite a produção de equipamentos eletrônicos, a eletricidade e assim por diante. Mas em si a eletricidade não é algo que nós conseguimos pensar. Assim como o espaço, eu não penso a eletricidade. E como eu não penso a eletricidade nem o espaço, imagina quantos outros fenômenos que estão agora presentes nesse universo total aqui, que sequer se manifestam nas nossas sensações e, portanto, não temos como tratar desses assuntos. Então, quando nós tratamos do universo, estamos tratando do homem. O homem examinando as suas sensações. Sempre que o homem trata do universo, ele não passa daquilo que o universo lhe produz sensações. Então, o universo é o componente da totalidade daquilo que o homem tem das sensações do universo. Então, por que o homem permanentemente está em busca? Inclusive, a religião é um instrumento dessa busca. Porque o homem percebe que não é possível que a natureza que se apresenta dessa forma seja tão simples. Que as pessoas possam racionalizar, aquilo é uma árvore, aquilo ali é uma pedra, aquilo é a lua. Olha, aquilo produz sensações e eu tenho uma relação com aquilo dessa forma. As minhas relações com a natureza, elas são uma relação de sensações. As sensações. O nome, o rio, ela provoca. No sistema de no sistema de inteligência total, sim, doutor Pedro Osório, porque nós estamos, na verdade, trabalhando agora com uma determinada categoria de inteligência que não é mais as sensações e não são mais as ideias, mas agora é uma categoria de inteligência que são a tentativa de projetar as sensações dos outros indivíduos através de ideias. Todos nós temos as nossas ideias e elas são nossas. Agora, a comunicação que nos permite tentar levar, então, um debate sobre o universo, eu falo para as minhas ideias, para as minhas sensações, com o propósito de imaginar que os outros indivíduos consigam, ouvindo essas produções sonoras que têm representações de ideias, possam também agora se dirigir às suas sensações, às suas ideias e compor a sua ideia sobre o mundo, que jamais vai ser a mesma. Então, por isso que o ceticismo é irrefutável quando fala das ciências da natureza. Ele não ordena as ciências da natureza, ele ordena o homem. Essas relações que nós dissemos depois que transmitimos como um processo de conhecimento educacional, que nós fizemos no processo educacional, não é ampliar a capacidade de inteligência do indivíduo, mas reduzir. A educação reduz. Por que ela reduz? Porque ela impede que o indivíduo vá buscar as próprias relações para buscar as relações que foram buscadas por outros, através de um sistema de relacionamento fonético e
e simbólico que jamais vai conseguir chegar ao primor que o próprio indivíduo faz quando ele desenvolve essas aptidões. E o cético está na outra ponta. Ele poderia ajudar, mas chega um momento que ele diz que senão ele leva o desânimo e a preguiça mental. Não te parece? O processo, então, é relações entre ciclos. E o processo singular, então, e o processo complexo. O singular é o mínimo possível de identidade do ciclo e o processo complexo é o máximo de relacionamentos que esse processo admite. Quando eu parto de uma singularidade, de uma universalidade desse processo, eu componho um conhecimento. Então, a singularidade da maçã e a particularidade da maçã está, então, naquelas particularidades que eu consigo chegar com relação a uma ideia de maçã, a complexidade das relações que a maçã se estabelece no mundo, no universo. Isso vale para qualquer objeto. Então, tudo aquilo que nós chamamos de coisas, na verdade, são componentes processuais cíclicos que se reúnem para compor um sistema de ideias sobre um determinado objeto. Então, quando eu falo de um tijolo, eu não falo de uma ideia única. Eu falo de um conjunto de ideias que se relacionam para compor o tijolo. E depois, esse tijolo tem uma complexidade de aplicações desse sistema de ideias que ele pode servir para matar uma pessoa, tirando na cabeça, como pode construir um edifício. Então, o tijolo em si não é um objeto que se apresente como uma totalidade universal. É uma entidade complexa que agora, nas relações de ciclos, ele vai servir para matar um indivíduo para construir um prédio. Vocês percebam que ele transita esse objeto por determinados ciclos de aplicações, é o que nós chamamos de conhecimento sobre o tijolo. Então, poderíamos construir uma teoria das aplicações sob o ponto de vista da política e das forças de segurança para os tijolos. Ele vai virar de fortaleza uma arma de mão, né? Eu posso desenvolver uma teoria das ciências da aplicação dos tijolos na construção de represas. Então, tudo isso compõe processos que são ciclos de conhecimento que se relacionam e que depois tem as suas singularidades, que é o tijolo, e a particularidade, que é a aplicação. Isso tudo é válido para macro. Micro também. Aí que está. Eu chego à bomba atômica com isso. Não. Quer dizer que é a ponta de um processo e depois aponta a outra ponta do processo, né? São duas aplicações. O átomo pode servir para explicar uma singularidade ou uma universalidade. O problema é como tu relaciona ele. Não, é o seguinte, já sabe-se, né, que em níveis subatômicos esse tipo de relação já não funciona. Esse tipo de relação que nós... De sensações. As sensações não servem mais. Elas precisam de um outro instrumento. Então não é a matemática e não são... Porque todas as vezes, nós sempre que utilizamos a constituição de um ciclo de processo, nós utilizamos certas matrizes. O que seriam essas matrizes? Seriam as relações que essas matrizes fazem com as particularidades, as singularidades. Então, a matriz da inteligência humana, qual é a matriz que eu utilizo? As sensações. Ao momento em que a sensação não servir de matriz no sistema de inteligência, ela se apresenta como uma pessoa que se sente, né, impactada por algo que não sabe a origem, ou às vezes uma dor que se apresenta no teu organismo, né? É a falta do que esse processo apresenta tão caótico? A falta de uma matriz de inteligência que sirva agora, então, para estabelecer as relações para esse processo que se apresenta como uma realidade orgânica, uma sensação. Não tem como fazer uma ciência disso, porque cada indivíduo, então, vai desenvolver as suas próprias matrizes. O processo orgânico de impressão, ele é permanente. O indivíduo que construiu as suas matrizes orgânicas orientadas para certas finalidades não transforma mais. A razão pela qual, o problema que eu venho repetindo há bastante tempo aí nessas investigações sobre a nossa comunidade Guarani. Por que o Guarani revela essa realidade total?